Apocalipse capítulo 8, eu farei a leitura de todo o capítulo, mas nós usaremos hoje para o nosso estudo os versículos de 1 a 6. Mas é interessante que para este primeiro contato nós leiamos o capítulo inteiro. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Muito bem, nós vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos ajude com este texto e com a aplicação dele para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã mais uma vez. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e que ela, Deus, produza na nossa vida aquelas reações que o Senhor mesmo idealizou quando o Senhor inspirou esse texto para que João nos relatasse aquilo que ele viu. Que assim, ó Deus, nós entendamos a mensagem, entendamos o recado, ó Deus, e tomemos as providências que pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos permite tomar diante, ó Deus, de todas essas anunciações quanto ao futuro. Ajude-nos nisso nesta hora, é a oração que te fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando um livro de profecias. A Bíblia tem vários livros com literaturas diferentes. Existem várias literaturas na Bíblia, cartas, biografias, documentos que descrevem viagens, como o Êxodo, a descrição de arquitetura em alguns textos. Nós temos textos de poesia, provérbios, nós temos parábolas, temos sermões pregados por grandes homens, sermões pregados pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos. Nós temos material didático para ensinar crianças. A Bíblia é um livro riquíssimo, e dentro dela nós temos profecias, e a linguagem de profecia é uma linguagem única,
e ela exige um modelo de interpretação também que é único, que não serve para interpretar poesia, não serve para interpretar narrativa histórica, e exige um cuidado muito grande, até mesmo para que nós não nos confundamos ao lidar com as imagens que aparecem. Mas o importante dentro de uma literatura de profecia é que nós entendamos que a maneira como os profetas anunciam a mensagem é através de imagens, é através de figuras. E então eles vão tentar pintar para nós verbalmente um quadro. É sempre assim. Tanto quando você pega um texto de literatura profética no Antigo Testamento quanto no Novo, o que o profeta tenta fazer é pintar um quadro do que ele viu. E é difícil para algumas pessoas, ou para a grande maioria de nós, tentar fazer isso. Uma estratégia muito boa, e aliás uma facilidade para alguns, quem na infância, e eu tive esse privilégio, quem na infância aprendeu a ler gibi, tem uma facilidade melhor para interpretar ou para ler as literaturas proféticas, porque está acostumado com esse sistema de leitura onde você associa escrita com imagem. A diferença é que a Bíblia não traz as gravuras. As gravuras têm que serem construídas, precisam ser construídas na nossa mente, mas é isso que ele está fazendo. Ele está descrevendo uma história quadro a quadro, imagem a imagem. E especialmente em relação ao Apocalipse, é importante lembrar que o autor ele escolheu alguns artifícios que são muito claros, e eles são para nos ajudar, não é para complicar. Por exemplo, esses ciclos de 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas vão aparecer agora. Depois nós temos 7 taças. E isso não é por um acaso, isso novamente é para nos ajudar a completar esta imagem. Fica mais fácil quando eu sei que o modelo que o autor está usando é um modelo de ciclos de 7. Então eu sei que eu preciso destas 7 figuras para entender a imagem no seu todo. Se estiver faltando alguma, então alguma coisa ainda não está completa nesta imagem na minha cabeça. Então seria muito interessante se vocês, depois do nosso estudo aqui, se vocês fossem relendo o Apocalipse e observando essas imagens. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós iniciamos há algumas semanas falando sobre os 7 selos. E quantos selos ainda faltam? Nós falamos de 6. E aqui no capítulo 8 nós abrimos o 7º selo. E é interessante que ao abrir o 7º selo, você inicia 7 trombetas. Mas eu preciso destas imagens, elas vão se sobrepondo uma à outra e elas vão se coligando para criar uma mensagem para nós. Outro ponto interessante, quando eu tenho essas repetições de 7, então eu estou tendo uma mensagem que me é apresentada através de quadros, e esses quadros eles não são uma sucessão cronológica de eventos, mas esses quadros são a visão do mesmo evento sob perspectivas diferentes. Nós vimos o fim através de uma mensagem do Senhor Jesus às igrejas. Aquela mensagem não é uma mensagem apenas para as igrejas da época em que João estava na ilha de Pátimos. Não foi um recado, um alerta de Jesus somente para aquelas igrejas, mas aquela mensagem do Senhor Jesus àquelas igrejas é a mensagem do Senhor Jesus às igrejas que estarão presentes no mundo, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então essa mensagem é uma mensagem completa sobre a perspectiva do cuidado de Deus com a sua igreja. Depois nós estamos estudando os selos. Os selos, novamente, 7 selos, são a demonstração de toda a história sob a ótica do cuidado de Deus com a sua igreja. Não sei se vocês observaram, mas nestes 6 primeiros selos que nós vimos, o assunto principal foi o governo de Deus sobre todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Deus está consolando João, e João está consolando a igreja com esta imagem da sala de controle, da sala do trono, Deus governando e dominando tudo. Não tem ponta solta nessa história. É a mesma história olhada sobre a perspectiva da sala do trono, Deus controlando a história.
E agora nós vamos entrar num terceiro conjunto de 7, são as 7 trombetas. E é interessante, a primeira informação para nós nesta manhã, é que esta é novamente a contação da história, da mesma história, só que sobre uma ótica diferente. A contação dessa história agora não é mais a contação da história sobre a ótica da igreja, do cuidado de Cristo com a igreja, não é mais a contação da história sobre a ótica da sala do trono, Deus governando toda a história. Isso tudo você deve ir somando, mas agora a ótica é a ótica do olhar do ímpio. O que vai ser contado através destas 7 trombetas é o que Deus tem reservado e tem preparado para aqueles que viveram impiamente, para aqueles que nunca fizeram parte do povo de Deus, para aqueles que fizeram guerra contra o Senhor, guerreando contra o povo de Deus. E agora o que João vê e o que João descreve é o tratamento que Deus dará para estes homens, para toda esta terra ímpia e esta terra inimizade contra o Senhor. A abertura dos selos e o soar do 7º selo e o soar das trombetas apontam para a mesma realidade, mas com uma perspectiva diferente. Os selos mostram o desenvolvimento dos propósitos redentivos de Deus para com a igreja. O ponto de vista é o ponto de vista do Senhor governando a igreja. Mas agora as trombetas mostram esta mesma realidade, esta mesma história, mas do ponto de vista dos não selados, daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, que não têm o selo do Espírito de Deus em suas vidas. E então o último selo é a abertura da primeira ou dessa sessão de 7 trombetas. O último selo está ligado com este silêncio que acontece no céu. E nós vamos ver que esse silêncio aí dos primeiros versículos de Apocalipse 8 está relacionado com algo que a igreja está fazendo. Então o 7º selo ainda está demonstrando a realidade do governo de Deus sobre sua igreja e a atenção que Deus dá à oração do seu povo. E imediatamente Deus responde a estas orações, e então responde com estas 7 trombetas. E essas 7 trombetas são a anunciação do juízo de Deus sobre todos os ímpios. Há um fato interessante ainda relacionado a essa questão das trombetas, porque a Bíblia faz vários relatos constando este instrumento. Especialmente no Antigo Testamento, essas trombetas elas eram usadas para simbolizar alguma coisa, principalmente calamidade. Principalmente calamidade. Eu poderia citar pelo menos 3 eventos em que trombetas foram tocadas. E logo depois que essas trombetas foram tocadas, grande calamidade veio sobre quem estava ouvindo, não sobre quem estava tocando. Vejam só, se você lembrar, lá no início, o povo hebreu que caminhou 40 anos sob a condução de Moisés e depois sob a condução de Josué, quando eles entram na terra prometida, Deus manda que Josué rodeie a cidade de Jericó. E depois, quando chegasse na 7ª vez que eles rodeassem a cidade de Jericó, eles deveriam tocar as trombetas, as buzinas, todo tipo de instrumento que eles tivessem, eles deveriam tocar com grande força. E o que acontece depois deles fazerem isso? As muralhas de Jericó se arrebentam, são quebradas, são destruídas. Se você lembrar de Gideão, Gideão também foi instrumento de Deus que conduziu os exércitos, ou não dá para chamar de exército, mas o povo hebreu contra os medianitas. E a ordem foi a mesma: vocês vão tocar as trombetas, vocês não vão pegar a espada. Mas ao som das trombetas, do tocar das trombetas, os exércitos serão expulsos, serão dispersos. E foi o que aconteceu. Depois o próprio povo de Israel se rebelou contra Deus, se entregou à idolatria, fez aliança com outras nações, e numa bela noite, ou numa terrível noite, como nós estudamos lá em Daniel, numa terrível noite, a Babilônia veio contra Israel, e tocaram trombeta em volta do arraial do povo de Deus, e a cidade de Jerusalém e o povo de Israel caiu diante da Babilônia. Então, quando os primeiros leitores de João
leram este, que para nós é o capítulo 8, quando eles ouviram que trombetas seriam tocadas, alguma coisa muito importante estava para acontecer e não era boa. Especialmente aqueles que não eram cristãos, por mais que não tivessem o contexto da linguagem do templo, da linguagem do Antigo Testamento, que é tão importante para entender o que está escrito em Apocalipse, mas qualquer cidadão do primeiro século, quando ouvia que trombetas seriam tocadas, parava. Alguma coisa muito importante vai acontecer. Ou um grande movimento militar vai acontecer, ou um monarca vai entrar. Nós usamos trombetas hoje no dia do casamento. E aí você fala, mas pastor, isso é anunciação de calamidade? Não, porque as trombetas também eram anunciadas para apresentar, para introduzir um momento muito especial, um momento extraordinário, um momento singular. Então trombeta não é só anunciação de calamidade, trombeta é usada também para introduzir um momento que merece a atenção de todos. E então quem lê este texto do capítulo 8 deve lembrar disso. E isso é uma imagem que todo mundo conhece, inclusive os que não são crentes. Como a perspectiva da visão destas 7 trombetas leva em consideração o que vai acontecer com o ímpio, a imagem que é usada para introduzir não é aquela linguagem de selo, que é uma coisa que é mais interpretada por nós cristãos, mas é a imagem de uma trombeta, e todo mundo sabe que quando uma trombeta toca, é para parar, que ou uma coisa terrível vai acontecer, ou alguém muito importante vai aparecer, ou um momento extraordinário vai começar. É interessante que naqueles lugares onde há risco de tsunamis, existem cornetas que são colocadas em lugares estratégicos, e quando os pesquisadores, quando os cientistas preveem que vai acontecer alguma coisa, essas buzinas tocam para que as pessoas saiam. É um toque de recolher, é um toque de fuga, é um toque para que as pessoas fiquem em alerta. Então, a primeira lição para nós é, quando nós lemos o capítulo 8, a mensagem do capítulo 8 é um alerta. É um alerta principalmente para aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus, porque é a anunciação do que Deus pretende fazer com os homens não selados. Se os 7 selos falam do que Deus faz para guardar, para resguardar, para garantir o futuro da igreja, as 7 trombetas mostram o que Deus fará para vingar o seu filho e a sua igreja. Ok? Então esta é a ideia. Vejamos então o texto. Esses aspectos são importantes, introdutórios, para nós compreendermos a mensagem que está sendo dita. Ainda a título de introdução, quando nós olhamos para esse texto, é interessante notar que estas sessões, como nós tivemos dos candeeiros, como nós tivemos dos selos, como nós vamos ter agora das trombetas, elas são paralelas. Não esqueçam isso, porque a maioria de nós quer ler Apocalipse como se nós estivéssemos lendo uma história com começo, meio e fim, e então a gente quer interpretar capítulo por capítulo como se fosse uma sucessão. Isso causa confusão. Não é sucessão, são histórias. É a mesma história sobre perspectivas diferentes. Então elas são paralelas. É o mesmo período sendo contado paralelamente com óticas diferentes. Eu preciso considerar isso. O 6º selo, ele falou sobre catástrofes. Lembram do 6º selo? O 6º selo fala sobre o Senhor desenrolando os céus. O Senhor fala sobre os poderes da terra sendo desfeitos. E então o 6º selo anunciou calamidade. Capítulo 6, versículo 17, a partir dele até o capítulo 7, nós enxergamos isso, vimos essa anunciação catastrófica debaixo do governo de Deus. Da mesma maneira, como nós vamos olhar aqui, o 7º selo vai anunciar a vinda do fim. E então o modelo é o mesmo. Nós começamos das primeiras manifestações da ira de Deus, culminando lá no 7º selo com o fim, com a conclusão dessa história, especialmente do castigo. E então nós temos aí, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos a primeira parte deste texto, que fala sobre um silêncio no céu. E depois nós temos o versículo 6, ainda introdutório para as trombetas,
nós temos o versículo 6, uma preparação para que essas trombetas sejam tocadas. Então hoje nós vamos ficar com essas duas partes aí iniciais, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. A primeira parte é: antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. O que está acontecendo? O silêncio no céu pode representar duas verdades. Duas questões podem fazer com que o céu silencie. Lembra que a Bíblia inteira relata, todas as vezes que a Bíblia faz menção ao céu, a menção é um lugar de júbilo, é um lugar de alegria, é um lugar onde os querubins, os serafins cantam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É um lugar de adoração e de júbilo a Deus, e não é esmorecido, não é triste, é júbilo, é alegria, é um lugar de festa e de celebração da majestade de Deus. Mas esse texto do capítulo 8 aqui fala que houve silêncio. Ele diz aqui um silêncio de cerca de meia hora. Nós já aprendemos que nós não devemos tentar interpretar literalmente essas questões de tempo citadas por João. Então o ponto aqui importante não é quanto tempo é essa meia hora aqui de Apocalipse, mas o ponto importante para nós é que em algum momento dentro da nossa história cessa a música no céu, cessa o júbilo e há um grande silêncio. O que está acontecendo no céu? Por que o céu está em silêncio? Há pelo menos dentro das escrituras dois motivos que podem explicar por que há silêncio no céu. Primeiro, o silêncio no céu pode ser resultado do clamor e das orações dos crentes. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que a música celeste. Eu vou repetir isso. As necessidades dos santos, dos cristãos, dos filhos de Deus, são muito mais importantes para o seu Deus do que a música. E é fácil descobrir o porquê disso. Nós somos pais, a grande maioria aqui é pai, e sabe muito bem, é gostoso ouvir música, mas quando um filho nosso pede alguma coisa, quando um filho nosso chega chorando, a música cai para segundo plano, porque algo importante está acontecendo. O meu filho precisa da minha ajuda. Por que há silêncio no céu? Porque o povo de Deus está clamando por socorro, porque o povo de Deus pede ajuda. Essa é a primeira informação que nós podemos ter a respeito disso. E o capítulo 8, nesses primeiros 6 versículos, fala a respeito disso. Fala que as orações do povo de Deus são levadas diante do Senhor. Agora imagine você que João está lá na ilha de Pátimos e sabe que a igreja está sofrendo. Ele deve ter orado muitas vezes pela igreja. A igreja estava debaixo de grande perseguição e esta igreja orava ao Senhor e pedia ao Senhor por socorro. E agora nesta visão Deus está mostrando para João: as orações de vocês fazem silenciar o céu. O céu fica em silêncio diante do clamor. O clamor dos cristãos não está se perdendo no ar. O clamor dos cristãos não está sendo esquecido. O clamor daqueles que choram por causa do nome de Cristo, por causa de suas vidas que estão sendo tiradas por causa do nome de Cristo, este clamor não está sendo esquecido, não está sendo ignorado. Muito pelo contrário, este clamor faz calar todo o céu, porque Deus está atento às orações, aos clamores, às lágrimas, ao choro da igreja do Senhor. Um segundo motivo porque o céu fica em silêncio é porque o céu fica em silêncio diante da atitude, o suspense daquilo que Deus vai fazer. O céu fica em atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus que está por vir. Embora o mundo ignore o poder de Deus, embora nós homens, até mesmo nós cristãos, não temos a dimensão, a noção da dimensão de como será o juízo de Deus, a não ser pelas informações que temos nas Escrituras, o céu sabe. O céu conhece o Senhor, o céu sabe o poder do nosso Deus, o céu sabe o poder e a santidade do Senhor, e o céu sabe que aquilo que se faz debaixo do céu não será esquecido, e Deus não terá por inocente aqueles que atacam a sua santidade, que atacam o seu povo, que atacam a menina dos olhos de Deus. O céu fica em silêncio diante das orações e diante da expectativa do que Deus vai fazer como resposta às
orações. Isso é muito importante. Porque parece que nós somos uma geração de cristãos desanimados com oração. Desanimados. Basta que você faça uma estatística sobre quantos de nós frequentam reuniões de oração. E aí, alguns podem dizer assim, mas isso não serve de referência, pastor, porque eu posso não vir orar aqui, mas eu posso orar na minha casa. Ok, vamos deixar isso de lado. Então faça o seguinte, faça uma estatística pessoal de quanto tempo você, eu, cada um de nós, individualmente, façamos essa estatística, quanto tempo nós passamos orando por semana. Não é importante saber que as nossas orações fazem o céu parar? E nós simplesmente ignoramos esta prática que é tão necessária para a vida cristã como o ar e a água para a vida do nosso corpo físico. E pior, nós desperdiçamos as oportunidades de vermos e de testemunharmos e de darmos testemunho para os outros do poder de Deus, respondendo às nossas orações. Alguns já sabem, eu contei, eu quero contar isso aqui, aproveitar essa oportunidade, porque nós estamos falando sobre isso. Na nossa viagem à Missão Kaiowá na semana passada, tudo, graças a Deus, transcorreu super bem. E choveu, e a chuva é bênção do Senhor, mas tudo foi muito bom, tudo foi ótimo. Mas no início da nossa viagem aconteceu uma circunstância que nos tirou a paz momentaneamente. Mas depois Deus reverteu isso em um motivo de grande alegria. E uma história para nós contarmos muitas vezes. Nós estávamos levando aquele autoclave que eu contei para vocês, nós pedimos, e Deus nos abençoou e nós conseguimos levar dois, um usado e um novo. Tínhamos a nota fiscal do novo, ele foi entregue aqui na igreja, foi comprado no estado de São Paulo e foi emitida uma nota fiscal para o estado de São Paulo. Eu, completamente leigo sobre isso, e quem estava comigo também parece que é a mesma coisa. Nós embarcamos isso no ônibus, eu dei a nota fiscal para o motorista, caso ele precisasse para alguma coisa. Quando nós entramos no estado do Mato Grosso do Sul, na travessia lá tem um posto do Cefaz, da Secretaria da Fazenda Estadual, e nós tivemos que parar lá. E aí, quando o motorista, 3 horas da manhã, apresentou a documentação do ônibus e essa abençoada dessa nota fiscal, o fiscal que estava lá simplesmente disse: olha, vocês vão ficar por aqui mesmo, e daqui para frente vocês não vão, porque vocês estão sem nota fiscal desse aparelho aí, que inclusive é caro. E aí mandaram me chamar, eu entrei lá na sala do encarregado lá, e ele não olhava nem na minha cara, e me tratou com uma grosseria impressionante. Eu estava com o Carlinhos Teres, o pastor Carlos Teres comigo, e ele não olhava para nós, ele não quis se identificar, não quis dizer o nome, perguntei qual era o nome dele, ele não quis falar, e ele disse o seguinte: cadê a nota fiscal desse produto? Eu falei: olha, a nota fiscal está aí, é essa daí. Não, essa nota fiscal é para o estado de São Paulo, o senhor está trazendo um negócio para dentro do nosso estado, e o senhor não está recolhendo imposto, e não tem a nota fiscal, e eu não posso deixar isso aqui passar, isso aqui não vai para frente. Eu falei: tudo bem, então a gente deixa isso daqui num almoxarifado de vocês aqui, e amanhã vem um carro com uma outra nota e pega. Ele falou: não, o senhor não está entendendo, eu não tenho almoxarifado, não tem pátio, isso não vai ficar aqui em lugar nenhum, e vocês não vão para frente. Eu falei: tudo bem, então deixa a gente voltar. Não, vocês não podem sair daqui, você entrou com um negócio no meu estado, como é que você vai sair daqui? Eu falei: o que o senhor quer que eu faça? Olha, eu quero que o senhor me apresente uma nota. Eu falei: mas são 3h30 da manhã, eu estou com um ônibus com 45 passageiros, o que eu vou fazer? Ah, eu não sei o que o senhor vai fazer. Eu falei: tem mais alguém com quem eu posso falar? Tem o meu chefe, mas meu chefe chega às 6, o senhor espera até o horário das 6, então fala com ele. Aí nós saímos, daí a gente conversa com um, conversa com o outro. Acordei uma meia dúzia aqui em Itapeva, e aí me deram uma série de alternativas. Bati na porta do homem, entrei, fui lá falar com ele, ele novamente foi grosso e disse: olha, não tem o que fazer, o senhor volte para lá e espere até às 6, quem sabe o meu chefe tem uma solução para você, mas eu não tenho o que fazer. Saí novamente, liguei para mais uma meia dúzia, acordei mais uns 5 aqui em Itapeva, liguei para ele, entrei na sala de novo. Nessa terceira vez que eu entrei na sala, ele me expulsou da sala, eu e o Teres. Olha, senhor, por favor, o senhor espera do lado de fora, quando eu quiser falar com o senhor, eu te chamo aqui dentro, mas não tem o que fazer, o senhor, não tem nada que o senhor me falar vai resolver esse problema. E aí nós saímos, e aí aquilo que a gente deveria ter feito na primeira vez, a gente fez na terceira. Chamei o povo do ônibus inteiro, falei: ó,
Provérbios 21, versículo 1, diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Deus inclina ele do jeito que quer. Então nós vamos orar e vamos pedir para Deus inclinar o coração desse fiscal aí do jeito que Deus quiser. Se for para a gente voltar para casa, então que também libere a gente para voltar para casa. Mas se não, que ele abra o caminho. E nós oramos, e quando foi 6h10, esse cidadão que foi grosso comigo, que não falou o nome para mim, nem para o Teres, que não queria conversar com a gente, com uma cara feia, emburrado, cara baixada, não olhava para falar com a gente, saiu na porta e veio: pastor, deu um tapinha nas minhas costas, falou: o senhor pode ficar tranquilo, em paz, avisa o teu povo para ficar sossegado, não ficar ansioso, que vocês vão embora já já. Estou conversando com o meu chefe, ele vai liberar vocês, vocês vão poder fazer a missão de vocês, e está tudo muito bom, está tudo muito bem, senhor, fique tranquilo. O pastor Teres olhou para mim, eu olhei para ele e falei: não estamos entendendo nada. Aliás, estamos entendendo tudo. O céu ficou em silêncio e Deus respondeu a nossa oração. E daí veio o chefe dele lá, o chefe falou: pastor, muito gentil, educado, posso ver o que vocês estão levando? Eu falei: pode. Fui lá, abri a caixa, ele olhou a caixa, e depois de ver a caixa ele falou: olha, não é o caminho natural. Quando o senhor vir para um outro estado trazendo um produto novo, o senhor tem que trazer uma nota fiscal para o endereço do estado onde o senhor está levando o produto. Mas eu sei que o senhor está levando para o hospital, vai ajudar o povo do Mato Grosso, então eu vou bater o carimbo na nota do senhor, mesmo sendo de São Paulo, e o senhor pode ir embora e vá em paz, que com a gente aqui está tudo certo. Resposta de oração. Resposta de oração. As irmãs que estavam lá, os irmãos, cabelo branco, gente nova, gente velha, pediu a Deus, o Deus que inclina e move o coração dos homens como Ele quer. E a gente fica brigando com as pessoas, fica tentando se degladiar com coisas que na realidade nós deveríamos estar colocando em oração diante de Deus, porque as orações do povo de Deus silenciam o céu e Deus responde às nossas orações. Nós não vemos coisas assim acontecendo o tempo inteiro porque nós não oramos o tempo inteiro. Essas histórias são escassas na nossa vida porque nós oramos escassamente, nós oramos muito pouco. E aqui está um texto em que, embora a perspectiva é do que Deus vai fazer com os ímpios, com os não selados, há uma grande lição, que é a lição do 7º selo. A lição do 7º selo, que faz a transição para a primeira trombeta, é a lição de que Deus, que está na sala de controle do universo, Ele ouve a oração do povo de Deus, Ele presta atenção naquilo que a igreja clama e pede ao Senhor, e Ele responde, e a igreja precisa relembrar disso, nós precisamos ser relembrados disso. Deus ouve a oração do seu povo, as nossas orações, é o que está aí, do versículo 3 ao versículo 5, elas chegam no céu. A oração não fica aqui presa debaixo desse forro. As nossas orações, elas chegam ao céu. As orações dos santos sobem ao Senhor. O versículo 4 diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O Senhor recebe as nossas orações. As orações dos santos produzem em Deus um justo juízo sobre os ímpios. Faz com que Deus mova o coração dos homens maus. Faz com que Deus os retribua segundo as suas impiedades. Faz com que Deus transforme o coração deles, quebrante o coração deles, ou com que Deus os discipline. Mas as nossas orações, elas não ficam esquecidas. Ah, pastor, às vezes quando eu oro parece que ninguém está me ouvindo. A nossa carne, ela é tão fraca que às vezes nós oramos e a própria carne milita contra o Espírito de Deus, dizendo: ninguém está ouvindo essa oração. Mas Deus está ouvindo as nossas orações. Essa é a mensagem desses primeiros versículos. Deus ouve as nossas orações. As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. Algumas pessoas pensam assim: eu preciso procurar fulano, porque fulano Deus ouve as orações dele. Ou nós ficamos pensando: olha, aquele povo que morreu decapitado, aquele povo que passou por aflição, ou aqueles que estão passando por perseguições hoje, eles oram e Deus faz milagres extraordinários. Eu ouvi há alguns anos atrás relatos de coisas
extraordinárias que estão acontecendo no Oriente Médio, com as igrejas de lá, com aquela igreja copta, por exemplo. Existem relatos de feitos ou fatos a respeito da ação de Deus miraculosa através da vida daquela igreja, sobre várias circunstâncias que são extremamente adversas. O Deus que ouve as orações deles é o mesmo Deus que ouve as nossas. Deus não tem predileção pela oração de um ou de outro. Você não precisa ficar achando, eu não vou orar porque Deus não ouve a minha oração, eu vou atrás do irmão lá que tem oração forte. Não caia nessa besteira. Deus ouve as orações da sua igreja, do seu povo. Você é parte do povo de Deus. Você não precisa transferir o seu pedido para uma outra pessoa fazer para Deus. Você pode falar com Deus na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, junto com a sua família, sozinho, no seu quarto, no banheiro, aonde você estiver. Você pode falar com Deus no meio de uma multidão, e Deus ouve a sua oração. Nós precisamos relembrar disso, irmãos, e precisamos vivenciar mais oração. Nós oramos muito pouco. E o versículo 6, que então é a segunda parte desse texto, nós vemos uma preparação para o tocar dessas trombetas. Dos versículos de 1 a 5, nós lemos aqui no início, e o contexto dele também já falei para vocês. E agora, diante destes clamores que sobem ao trono de Deus, que provocam silêncio no céu, diante dessa expectativa que todos tinham de que Deus respondesse isso, e que Deus fizesse alguma coisa diante do clamor do seu povo, a partir do versículo 6, nós vemos então as providências que são tomadas. O mesmo incensário que leva as orações nas mãos de um anjo diante do trono de Deus, ele volta de lá com fogo, com a resposta de Deus sobre aqueles que estão causando dor e sofrimento à igreja. As trombetas, elas vão ser divididas em dois grupos especiais. O primeiro deles vai falar sobre catástrofes naturais, e o segundo sobre sofrimentos que são impostos diretamente de Deus aos homens ímpios. As quatro primeiras trombetas, elas vão falar sobre essas catástrofes naturais. Se você lembrar da nossa última sessão, que eram dos selos, lembra que os 4 primeiros cavaleiros fizeram isso também. Eles são manifestações de juízo de Deus sobre a terra. As 4 primeiras trombetas também são manifestações de juízo de Deus, e esses juízos, eles vêm sobre toda a terra. É difícil nós interpretarmos e falarmos, olha, quando fala de montanha lá, realmente é uma montanha. Quando fala de estrela, é realmente uma estrela. Não é um bom caminho interpretar isso literalmente. Mas que é fato de que essas trombetas, elas representam catástrofes, e portanto catástrofes naturais, isso é fato. E nós temos vários relatos da história. O que eu não posso fazer é pegar, olha, a terceira trombeta foi o tsunami que aconteceu. Não posso fazer isso. Mas a terceira trombeta, ou a primeira, ou a segunda, representam um conjunto de acontecimentos que são manifestações do juízo de Deus sobre a terra. Eu posso pegar o tsunami, eu posso pegar terremotos, eu posso pegar guerras, eu posso pegar uma série de eventos assim e encaixar dentro dessas trombetas. O que eu não posso fazer é encaixar a trombeta dentro de um evento desse, ok? Só para a gente guardar isso antes. O versículo 6 então diz assim, olha: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E então estes anjos se dividem em 2 grupos, um que traz catástrofes naturais e o outro que traz a imposição de sofrimentos da parte de Deus sobre os homens. As trombetas, elas falam sobre juízo divino, juízo que procede de Deus sobre os homens por causa de suas impiedades. As trombetas têm um propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Veja só, se você olhar o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus quer demonstrar misericórdia, Ele alerta sobre o que vai acontecer logo à frente. Vamos lembrar de algumas histórias. Se você pensar, por exemplo, em Nínive, Deus queria mostrar misericórdia para Nínive. Se Deus não quisesse mostrar misericórdia para Nínive, Deus não ia mandar um profeta lá para alertá-la. Lembra do rei Ezequias?
Deus queria conceder mais tempo para Ezequias, para ele pôr a casa dele em ordem. Se Deus não quisesse, Deus não teria alertado. E então Deus faz alertas, e esses alertas são para que haja arrependimento. Não necessariamente significa que o arrependimento vai acontecer, mas a função destes eventos é produzir um alerta, é produzir medo, é produzir temor no coração dos homens. Então, a anunciação das trombetas não é simplesmente para contar, olha, eu sei o que vai acontecer, Deus me mostrou. Não, a intenção de relatar esta visão é para que os homens fiquem alertas, porque o juízo de Deus, ele não tarda, e ele virá, e ele será manifestado sobre os homens. Essas trombetas que são preparadas aqui no capítulo 6, elas servem para introduzir eventos dramáticos na história do homem. E a função nossa como igreja é ler Apocalipse, e inclusive ler Apocalipse para os ímpios, para dizer, olha, estas trombetas aqui são a anunciação de Deus de coisas terríveis que virão por causa da impiedade. Arrependam-se enquanto é tempo. É para isso que serve esta mensagem das trombetas. Da mesma maneira que os 7 selos serviram para trazer consolo para nós, as 7 trombetas servem para trazer para nós um alerta para nós mesmos, e também para que nós proclamemos este aviso aos homens ímpios, para que eles se arrependam. E então nós temos que entender o propósito disso. A ira de Deus vai ser manifesta, mas Deus faz com que, pela sua misericórdia, a sua ira seja anunciada antecipadamente, para que os homens se arrependam dos seus pecados. É essa a intenção. As trombetas são um símbolo de uma intervenção de Deus na história. Significa o quê? Essa história que está absolutamente sob o controle de Deus, ela recebe da parte de Deus intervenções para colocar coisas em ordem. Quando elas fogem daquela ordem que Deus estabeleceu, quando há um levante de inimizade contra Deus, quando há um levante de impunidade, quando há um levante de injustiça, quando há um levante de corrupção, Deus interfere. A história é dele, ele tem essa história escrita, e na escrita dessa história ele incluiu momentos em que ele mostra visivelmente o seu poder, não só para cristãos, mas mostra para os ímpios também. Isso acontece várias vezes na história. Se você lembrar da história, por exemplo, de Nabucodonosor, você vai ver, ele não é um membro do povo de Deus, ele não é um israelita, ele não é um judeu, mas Deus vai se mostrar para ele várias vezes através dos acontecimentos na vida de Daniel e de seus amigos, mas finalmente Deus se mostra para ele, dizendo para ele, olha, o seu orgulho não vai ficar impune, você vai viver como um animal durante 7 tempos. E é interessante que quando ele volta daquilo tudo, ele declara que não existe outro Deus igual ao Senhor. Ele declara que Deus faz tudo como Ele quer. Então Deus se mostra. E esses momentos, como nós inclusive estamos passando no nosso país, momento de corrupção, momento de falta de esperança, momento de desânimo, porque você vê o caos instaurado em todas as instituições do nosso país. Esses são momentos em que a igreja deve, principalmente nesse momento, clamar ao Senhor, porque é uma grande e uma ótima oportunidade para que Deus se mostre, para que essa nação se arrependa e se dobre aos pés do Senhor. É interessante que momentos assim já aconteceram em outras partes do mundo. A Inglaterra, antes de passar por um grande avivamento, estava assim. Os homens estavam afundados no alcoolismo, na imoralidade, ninguém queria trabalhar mais, o país corrupto, a família real corrompida completamente. E Deus começa um movimento dentro daquela nação, através da igreja. A igreja que confessou os seus pecados, a igreja que admitiu a sua dependência de Deus, a igreja que começou a falar da palavra de Deus, e Deus produziu um avivamento que mudou a vida da Inglaterra até hoje. A mesma coisa aconteceu na América do Norte, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. E então nós estamos vivendo um momento dramático da vida desse país. E este é o momento em que nós como igreja precisamos orar e clamar ao Senhor, porque essa terra é a nossa terra e é a terra dos nossos filhos. Essa terra é a terra que está sendo dramaticamente delapidada, desconstruída, destruída.
Infelizmente nós chegamos ao cúmulo de ter uma pessoa no posto máximo de autoridade do nosso país, dizendo que não há ninguém mais nesse país que tem autoridade moral para dizer alguma coisa sobre ela. E rouba, e mente, e se corrompe, e que corrompe outros. E neste país, segundo ela, não há ninguém que tenha autoridade moral. Nós não vamos discutir com ela, e nem devemos fazer isso. Nós devemos levar diante do trono de Deus as nossas orações e suplicar ao Senhor para que Ele mostre o seu poder. E um pouquinho do som dessa trombeta seja tocado aqui, para que os homens temam, para que os homens se arrependam, para que os homens tremam diante da presença de Deus. Então é esta mensagem que nós ouviremos neste capítulo 8. É a mensagem sobre Deus respondendo às orações do seu povo. É esta mensagem que nós vamos estudar nesse capítulo 8. É a mensagem de Deus, através das duras disciplinas enviadas no tempo, abre uma oportunidade para que homens ímpios creiam, conheçam a Deus e creiam no Senhor. E então nós devemos orar e pedir a Deus que através destas oportunidades nós também sejamos ensinados e aprendamos com o Senhor a respeito do que Ele tem guardado para estes dias. Há uma conexão que eu vou fazer com vocês ao longo das trombetas, das 7 trombetas, com as pragas do Egito. Então eu queria fazer o seguinte: antes de encerrar aqui nesta manhã, eu queria provocá-los para fazer isso. Façam a leitura do capítulo 8 novamente, mas junto com o capítulo 8, aproveitando que inclusive tem uma novela aí passando sobre as 10 pragas, ou os 10 mandamentos. O título é 10 mandamentos, mas o enfoque está sendo nas 10 pragas. Mas você que está assistindo, inclusive, pegue a sua Bíblia, vá lá em Êxodo, leia essa história, e junto com essa história você leia o texto do capítulo 8 de Apocalipse. Há uma conexão muito forte entre os eventos de lá e os eventos daqui, e você vai ver que algumas coisas são correlatas. O que isso significa? Na semana que vem, então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos iniciar as 7 trombetas. Nós vamos levar um pouquinho mais de tempo do que nós gastamos com os selos. Mas hoje eu gostaria de encerrar reafirmando isso. As orações do povo de Deus, dos cristãos, provocam silêncio no céu. E eu devo reconsiderar seriamente a minha vida de oração. Todos nós precisamos fazer isso. Especialmente, novamente eu relembro vocês, nessa viagem nós tivemos uma grande lição a respeito de oração. E Deus nos abençoou grandemente, nós fomos em paz, voltamos em paz, e realmente a lição que nós tínhamos que aprender, nós aprendemos às 3 da manhã, de sexta para sábado, e essa foi a lição mais importante que nós aprendemos nesta viagem lá para a missão. Que Deus nos abençoe e nos ajude a considerar a importância da vida de oração. E na semana que vem nós vamos ver como Deus responde à oração do seu povo através destas 7 trombetas. Vamos ficar em pé, nós vamos